A Farol é uma igreja apaixonada por Deus. Amar pessoas é parte fundamental de quem nós somos. Caminhar nessa terra refletindo Jesus é a base para que vidas sejam de fato impactadas e para que os ambientes que nós estamos sejam transformados. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma missão, é realmente a nossa motivação todos os dias. Farol é muito mais do que um nome. Farol é uma visão espiritual para a cidade, é ser luz por onde passarmos, é chegar nas esferas de influência e fazer a diferença, sempre com amor e temor do Senhor. Isso é ser farol. Gente, todos nós chegamos de maneiras tão diferentes no domingo de manhã. Alguns chegam com algumas vitórias no bolso da semana que passou. Outros chegam pacificados por algo que conseguiram resolver no meio do caminho. Alguns chegam com a cabeça quente, cheia de problemas já, apitando e batendo na cachola para segunda-feira que vai vir. Alguns chegam cansados fisicamente, mas aquecidos, no coração. Outros já chegam com o corpo bem, mas com a alma agitada. Uma coisa linda a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, é que nenhuma das palavras dele são limitadas. Elas têm o poder de falar em situações diferentes, com pessoas diferentes, coisas diferentes. Talvez alguém hoje abra a Bíblia em Salmo 23 e lá está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para algum de nós essa palavra significa que amanhã eu vou ter a provisão, ou que hoje Deus pode fazer um milagre. Para outro pode significar que não vai faltar a presença dEle e que Ele vai colocar em ordem os nossos pensamentos acelerados. Para outros pode significar que nem a batalha vai faltar, mas que Ele vai andar no vale da sombra da morte com essa pessoa. Talvez hoje para você essa palavra tenha um significado diferente do que já teve no passado. E amanhã ela ainda queira dizer outra coisa. Porque no fim das contas, não é a respeito da minha necessidade que a palavra fala, mas ela fala do pastor, do bom pastor. E esse bom pastor, ele não muda. E esse bom pastor vai caminhar com você, seja na falta ou na prosperidade. Esse bom pastor vai estar contigo, seja no luto ou no nascimento. Esse bom pastor vai estar com você, seja no abandono ou na multidão. Mas uma coisa é certa: o bom pastor sempre estará lá e nada nos faltará. Isso significa que não vão faltar testemunhos para serem construídos daquilo que hoje você olha e diz: meu Deus, eu só quero acordar e amanhã está tudo diferente. Significa que o bom pastor não tem com você uma meta, que quando você bater a portinha do sucesso, ele diga: bem, agora é por sua conta e risco. Não, ele estará lá. E ele dá descanso para o nosso corpo, ele dá descanso para a nossa alma. E ele continua sendo esse bom pastor. Mas todos nós chegamos aqui esperando de fato viver uma vida plena. Não é verdade? E a gente está sempre correndo para o Senhor em busca de algumas respostas. Senhor, eu preciso. Senhor, por favor. Senhor, faz. Senhor, olha para essa situação. Deus, olha, eu te entrego. Olha, eu confio. Mas no fundo, a gente está procurando um lugar de equilíbrio e de plenitude. Porque nós nascemos para isso. Nascemos para esse lugar. É por isso que quando a gente precisa se despedir de alguém, nós sentimos saudade. Tem uma dor ligada a isso. Quem já perdeu alguém, quem mora à distância, quem vai enviar alguém para uma viagem longa. Você percebe que dentro de você algo grita pela conexão? É natural. Alguns vão se manifestar com mais seriedade, dependendo do temperamento. Outros choram, se desfazem em lágrimas.
mas todos sentem o que é a saudade, o que é essa desconexão. Porque a Bíblia fala que nós fomos criados para a eternidade e que nesse lugar não haverá mais morte aqui, não haverá. E ele começa a dizer isso. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá angústia, não haverá perda, não haverá pressão, não haverá divisão, não haverá guerra, não haverá doença. Então eu e você fomos gerados para isso. Nós fomos gerados para uma vida plena e abundante em Deus. Então quando nós passamos por rupturas, nossa alma sofre. Sejam elas pequenas ou grandes, isso envolve uma sensação de perda. Você foi criado para a unidade, você foi criado para a eternidade. Isso significa que é natural que sua alma grite por aquilo que não combina com o teu destino. E o nosso destino é esse lugar seguro. O nosso destino é esse lugar de equilíbrio. O nosso destino é certo. Quanto tempo nós vamos viver na terra? Talvez 80, 90. Eu tenho uma bisavó que viveu 100 anos. Foi muito longeva. Então me diga uma coisa. Ainda assim, quando ela se foi, a família sofreu, a família sentiu. Sabe de uma coisa? Você foi criado para algo maior. Você foi criado para a eternidade. Você foi criado para esse lugar que Deus prometeu. Então dentro de você, tudo que não combina com isso começa a disputar um lugar. Para me leva, Senhor, para o lugar desse equilíbrio que Tu tens para mim. É por isso que quando você vê uma criança sofrer, você sofre, a sua alma sangra. É por isso que quando vem uma doença, você se importa, você se preocupa, porque você não foi criado para isso. Então nós vivemos nessa terra uma breve estação para uma eternidade com o Senhor. Isso nos ajuda a entender o processo de suportação. A Bíblia nos ensina suportando uns aos outros em amor. Então suportar é uma necessidade básica para chegar ao nosso destino. E talvez você ache que a abundância, que a prosperidade de Deus é eu viver uma vida aqui na terra como se eu tivesse sempre que ser compensado. Seu tempo breve na terra é uma preparação para o que Deus tem para você na eternidade. Sua vida aqui na terra é uma estação de viver propósito, é uma estação de você entender para que você nasceu, é uma estação de você fazer diferença, não importa a idade que você tenha, é uma estação de você pôr a mão na massa e dizer: eu falarei de quem Deus é, eu amarei a minha família, eu serei um fiel amigo, amiga, eu serei útil, porque na final de contas nós estamos aqui suportando um ao outro, enquanto geramos o destino que Deus tem para nós. Se você veio na terra e você conheceu Jesus, você sabia que já é suficiente? Isso parece contraditório com o fato que eu vou falar de coisas abundantes. O mundo de hoje entende a abundância como opulência. Mas há uma diferença entre abundância e opulência. As pessoas hoje entendem abundância como riqueza. Deixa eu te dizer, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Só que abundância espiritual e abundância na nossa história também não é ser pessoas sadomasoquistas, com votos franciscanos, e dizendo: não, isso é demais. Não, a vida em abundância é uma vida que tudo que vem à mão, de modo nenhum lançará fora, e com todas as suas forças, dá o melhor para Deus e para quem está à sua volta. A Bíblia diz que Deus deu a mim e a você o poder, dom, que é um poder de adquirir, de avançar. Ele nos chamou para governar. Isso significa que tudo que Ele põe em minhas mãos, Ele me deu a capacidade de multiplicar. Ele te deu amor, Ele te deu a capacidade de multiplicar esse amor e compartilhar com quem está à tua volta. Deus te deu a capacidade de gerir, Ele te dá o dom de multiplicar o que você gere e ampliar isso. Deus te deu uma voz, Ele te deu a capacidade de pôr a boca no microfone e adorar a Ele. Deus te deu o dom nas artes, Ele te deu a capacidade de falar da palavra dEle através das artes, de tocar crianças, de sentar no chão, de fazer diferença, de ir às ruas, de dar aula numa ONG. Sabe, Deus não deixa ninguém com estoque
limitado de habilidades. Ele dá a mim e a você tudo aquilo que combina com o nosso propósito. Aí você me pergunta, como eu vou saber o que Deus me entregou? É o seguinte: meus filhos vão para Recife em julho. Aí eu vou botar na bolsa deles casaco de couro, blusa de tricô, bota de neve. É isso que eu vou botar? O que eu vou botar? É bermuda de surfista, é sunga, é biquíni, é protetor solar, é viseira. Sabe por quê? Porque a minha mala vai dizer para onde que eu estou indo. O que tem na tua mala? O que o Senhor já te entregou? Que tipo de coisa faz seu coração queimar? Porque o primeiro passo da abundância é o entendimento da minha identidade. Tem gente que vive em crise porque está olhando para o destino que não é seu. Está olhando para o exemplo, onde que tu vai? Eu vou para o Chile. Nossa, eu queria ir para o Chile também. Onde que tu vai? Eu vou para as Maldivas. Eu também queria ir para Maldivas. Aí essa pessoa vai para o Chile e odeia, não fica bem. Mas aí posta uma foto no Instagram para dizer que está felicíssimo. Aí essa pessoa vai para as Maldivas, também olha para ela e fala, meu Deus, esses tubarãozinhos aqui, quero nadar com eles não. Mas posta uma foto e diz, coragem, nadei com tubarões. Essa linguagem metafórica não é sobre viagem. Mas aí essa pessoa chega no destino dela. Ela chega em Campinas. E parece que está tudo bem. Entende? Porque afinal de contas ela está no lugar para o qual ela foi gerada. Que ela nasceu para ser. A maioria das nossas crises tem a ver com o quanto nós estamos desencaixados do que Deus tem para nós. É aquela menina que chega na boate. Ela bebe igual a todo mundo, faz o que todo mundo faz. E tuts. Mas ela chega em casa, ela está vazia de novo. Ela pôs um cropped e diz, eu estou na moda. Ela fez o quadradinho da Anitta. Todo mundo, Mas ela chegou em casa e ela diz, eu não nasci pra isso, poxa vida. Mas se todo mundo gosta, eu tenho que gostar, eu tenho que estar bem. É aquele cara que tomou decisões firmes. Ele tem vergonha de dizer no grupo que o maior sonho que ele tem é ser um pai de família. Aí ele chega e ele tem que fazer a fama do pegador. Ele tem que sentar numa mesa com os caras e ser desleal com a esposa dele. Afinal de contas, isso é que um homem faz. Ele está tão viciado no comportamento que ele se torna lisonjeiro com qualquer mulher que passa. Ele precisa provar que é homem. Não, meu amor, que você é homem a gente já sabe. E não precisa disso. Está no seu exame, está na sua taxa e está no que você carrega dentro das calças. É assim que Deus define o que é homem e o que é mulher. Só que ele entra em crise porque ele precisa corresponder a uma atitude social. Aí esse homem chega em casa, ele está mal. Ele não nasceu para isso. Essa não é a natureza dele. Ele não é atraído pelo pecado, mas ele precisa mostrar que ele está dentro do grupo e que faz sentido. É um cara que tem tanto medo às vezes, uma mulher que tem tanto medo às vezes de perder um emprego, que aceita fazer coisa errada, mas sabe, se você for fiel, você será recompensado. A Bíblia fala, ei, eu te dou a coroa da vida, se tu, pois, fiel. Mas aí ele canta aqui no domingo, ela canta aqui no domingo, não sou mais escravo do medo. Você ainda tem medo de escolher pelo certo e perder algo? Porque José teve que tomar uma decisão difícil lá no Egito. Ele olhou para a mulher de Potifar e disse, ele podia ter tido várias vantagens ali. Ele poderia ter ficado com a mulher de Potifar, ele e ela iam ficar calados.
Ele não ia perder a posição e não iria para a prisão. Mas ele escolheu o lugar difícil, contanto que ele tivesse algo que vem da mão do próprio Deus. Não havia garantias que José seria abençoado, mas havia garantias que ele não ia quebrar o pacto dele com Deus. E ele aceitou isso sem saber a consequência. Ele vai para a prisão. Os amigos dele estavam crescendo na vida, crescendo na carreira. E Moisés estava e José estava onde? José estava na prisão. Os amigos dele estavam casando e tendo filhos. E José estava onde? Na prisão. Passaram-se 10 anos. E José chegou onde amigo nenhum dele chegou. Porque José fez a escolha difícil para ter um destino fácil. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você sabia que a maioria das pessoas só sobrevive? Talvez alguns de nós aqui também estejam nessa estação. Você se levanta pela manhã, mas dentro de você não tem mais algo que... E às vezes isso está acontecendo porque você está vivendo um padrãozinho, não me entenda mal, medíocre de vida. Às vezes isso está acontecendo porque você está passando pela pior estação que você já viveu, maior dor, ou você carrega um trauma, uma marca que te faz às vezes desacreditar que algo bom ainda possa acontecer. E aí você se levanta como alguém que não tem o direito e nem vai receber nada de bom ou de Deus. Quando a coisa boa começa a acontecer com você, o seu coração já acelera. Porque você pensa assim, não quero nem que tenha nada bom, porque eu vou ter algo bom, vou me acostumar, e aí vai acontecer algo ruim e eu não vou estar pronto para lidar. Então são pessoas que vivem sempre no gatilho do medo. E qualquer coisa pode acionar em você uma resposta violenta. Você tem medo das suas próprias emoções. Porque você não consegue entregá-las para Deus. Você é tão dono delas, você é tão dona delas, você está tão acostumado a viver o controle, que qualquer falta de controle te dá ansiedade. Pessoas que têm muito medo de perder o controle são pessoas que já ficaram vulneráveis, mas ainda não aprenderam que a vulnerabilidade delas, na mão de Deus, é um lugar seguro. Ai, como que eu venço isso? Sabe como é que a gente começa a vencer isso? Bíblia e convicção. Como que eu crio convicção? Convicção não é um negócio que você vai na farmácia assim, por favor, me vê 100 gramas de convicção. Ah, quem nos dera. Porque eu já até emagrecer está ficando fácil, não é verdade? Dá-lhe Ozempic. Então tudo hoje está se vendendo em farmácia. Aí as pessoas acordam de manhã, tomam um remédio para acordar. Elas vão deitar à noite, elas precisam de um remédio para dormir. Elas querem emagrecer, elas precisam de uma caneta para picar. E aí elas não estão satisfeitas com alguma coisa. Alguém tem uma injeção para mudar. Algo está inconveniente. Algum cirurgião pode resolver. Mas quem é que hoje opera a nossa alma? Então a gente está o tempo inteiro tratando a causa. A consequência, quer dizer, não a causa. Nós estamos o tempo inteiro tratando os sintomas e não a doença. A doença ela é tratada quando eu lembro, quando meu coração acelera, quando minha mão fica suada, quando o medo bate de novo na minha porta e eu lembro, não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E o que isso quer dizer é que isso é um trabalho intencional na sua mente e no seu coração, dizendo, Senhor, eu não tenho controle da vida de quem eu amo. Senhor, eu não tenho controle do que as pessoas vão fazer contra mim. Senhor, eu não tenho controle das circunstâncias. Eu não tenho controle se o mar vai secar ou encher. Senhor, eu não tenho controle do avião que eu estou entrando, do lugar que eu estou indo hoje, num carro, num ônibus, caminhando. Mas sabe de uma coisa? Tu és o Deus que tem o controle de tudo. Então me lembra, Senhor, que nada sai das tuas mãos sem que o Senhor permita. Senhor, eu sei que nessa terra eu tenho dores. Senhor, eu sei que nessa terra nem tudo que é ruim vai deixar de acontecer com pessoas boas. Às vezes pessoas boas sofrem. Ah, Deus, eu sei que às vezes as boas amizades passam por estações difíceis. Senhor, eu sei que às vezes eu vou ser traído. Você também foi, Jesus, sabe? Mas eu sei de uma coisa: todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu não sei como, mas vão. Senhor, nunca vai ser o meu fim do túnel. Sabe por quê? Porque se o Senhor está comigo, o Senhor me dará graça para levantar de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
Sabe quem perde a guerra? É só quem para de lutar. É só quem para de entender que Deus continua podendo fazer milagre de escombros. A Bíblia fala de ossos. E Deus chama um homem para lutar e diz: toma o teu exército. Ele olha para aquele vale de ossos secos e diz: e agora? Aquela é a hora que você diz: olha, ou vai acontecer alguma coisa aqui, ou ele vai me dar uma força para lutar sozinho igual Sansão tinha. Eu não sei não, mas se ele me chamou, ele se responsabiliza. E a palavra fala que aqueles ossos começam a bater uns nos outros. Um barulho de conexão das coisas entrando no lugar. E são músculos e são tendões. E ele vai tomando forma. E ele diz: olha aí o teu exército. Sabe o que isso quer dizer? É que nos lugares de escombro da nossa vida, Deus ainda pode gerar vida. Deus não chamou eu e você para sobreviver. Deus chamou a gente para que a gente tenha vida e vida em abundância. Que você se levante pela manhã não procurando respostas. Às vezes a gente precisa de muita coisa para estar satisfeito. Não, eu preciso de um casamento assim. Não, eu preciso de uma situação de tal jeito. Não, eu preciso que meus filhos façam isso e façam aquilo. Ah não, se um filho meu não escolher fazer medicina, eu acho que eu vou morrer. Ai, se eles não pagarem o pato dos meus sonhos do passado. Ai, se todo mundo não fizer do jeito que eu quero. Ai, se a vida não for do jeito que eu espero. E é por isso que ninguém vive bem desse jeito. Porque você não pode viver com expectativa fora. A sua expectativa tem que estar no alto. A minha esperança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse lugar, Ele sara a tua alma. Nesse lugar, Ele te dá a força que você não tem. O que não vende no mundo, não falta no céu. Não falta. É assim que pela manhã, uma mãe atípica se levanta sem perder a esperança. É assim que alguém que passa pelo luto se levanta sem desistir. É assim que alguém que está vivendo uma fase difícil, uma ruptura, um abandono, se levanta. É assim que alguém se levanta para trabalhar mais um dia, depois de estar passando por uma crise financeira. Porque a vida nunca será perfeita, mas a vida pode ser abundante. E esse lugar de abundância está no Senhor. Só que pessoas que têm essa convicção, pessoas que vivem em paz com o Senhor, pessoas que têm a certeza que Deus pode suprir elas, não é que elas não sofram, mas elas não deixam que o sofrimento determine como elas vivem. São pessoas que você tem prazer de estar junto, já percebeu? É a pessoa que ri. Como diz o Rei Leão, da cara do perigo. Literalmente, são pessoas que estão olhando e procurando maneiras de ser feliz. Você pode viver de duas maneiras. Ou você vai passar por tudo isso e ficar chato, chata, insuportável. Ou você vai passar por tudo isso e vai dizer: tem algo bom e eu vou encontrar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu a chance de ter um filho e uma filha. Obrigado, Senhor, porque você me tirou de um lugar difícil, emocional. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que pode restaurar. Obrigado, Senhor, que o Senhor está me dando força, vigor hoje. Eu acordei respirando para lutar mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condições. Obrigado, Senhor, porque hoje eu consegui essa carona. Obrigado, Senhor. Um coração grato espanta a mediocridade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Essas pessoas estão sempre procurando as coisas boas que Deus tem feito. E estão abandonando, literalmente, tudo aquilo que as faz desistir. A abundância é o oposto da escassez. Oséias 4:6, Deus dá um exemplo claro, que o povo dele perece pela falta de conhecimento. Sabe o que isso quer dizer? Os lugares de escassez da nossa vida, elas estão muito mais ligadas à nossa falta de conhecimento do que a qualquer outra coisa. Sabe, essa escassez de paz que nasce do medo que eu tenho do amanhã. Quando a palavra fala para mim e para você: prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Você não é mais quem era, as coisas velhas ficaram para trás. Esse medo que você está é de experiências que você teve no passado. Então você está olhando para o futuro como se ele fosse repetir o que você viveu no passado. Ei, é um novo tempo, é uma nova oportunidade, é uma nova história. Ei, esquece isso. Sabe essa dor que você escolheu perdoar? O perdão não é um sentimento, o perdão é uma escolha. O perdão é: beleza, eu estou sentindo de novo, está doendo de novo. Senhor, me ajuda a lembrar, Deus, que eu disse que essa dívida está paga.
Não é que você não vai precisar do dinheiro, é que você decidiu não cobrar aquilo. É como se você tivesse na época da escola dado uma esfirra para alguém e você decidiu ter um pouco menos para que alguém tenha algo. É quando você decide ter um pouco menos de razão para que você possa prosseguir em paz. Porque não perdoar é tomar veneno e querer que o outro morra. É sentir todos os dias aquela sensação quando eu lembro do fato, quando eu lembro do problema, quando eu lembro do que me disseram. E eu estou todo dia lembrando, então estou preso àquilo. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Muita gente acha que essa liberdade é libertinagem, é fazer tudo o que eu quero. Não, liberdade é todas as coisas me são lícitas de acordo com a Bíblia, mas nem todas me convêm. Ah, é porque crente não faz isso. Crente não faz aquilo. Quem já ouviu? A galera é os crentes do não. Aí chegaram para mim, tu pode fazer isso? Posso. Ó, tu pode falar palavrão? Posso. Tu pode não? Ah, tu pode sair, beber, tortar o caneco? Posso. Mas tu não é pastora? Eu posso. Que é isso? Aí vai, faz um recorte disso e joga na internet. Aí amanhã aparece, pastora diz: sexo, drogas e rock and roll são permitidos. Eu posso. Mas isso não combina com o que eu quero para minha vida. Isso não me convém. Eu não quero chegar em casa com as pernas bambas, meus filhos olhando uma mulher vomitando no banheiro, desesperada. Alguém em quem o meu marido não pode confiar, porque que trai, que adultera, que magoa, que xinga. É isso. Então a Bíblia está me dando um manual da maneira correta de viver. Nada do que eu abra mão se compara a tudo aquilo que Ele pode me entregar e fazer por mim. Então ser crente, ser cristão, seguir o Evangelho não é um grupo de regras do não pode. É a opção de poder tudo, mas só desejar aquilo que agrada o coração do meu Pai. Não é sobre o que eu não posso fazer, é sobre o que eu não quero fazer. Tem gente que é tão livre, que se não beber a cervejinha do fim de semana é infeliz. Isso é liberdade? Não é. Tem gente que é tão livre, que se não assistir uma pornografia não fica bem. É preso. A única coisa que eu sou presa é a vontade de Deus. Eu sou escrava de Cristo. E estou dizendo a Ele, Senhor, se eu não estiver contigo eu não fico bem. Todo o resto eu dou conta. Mas eu preciso de você, Senhor. É uma questão de escolha. E abundância é isso. É eu poder escolher aquilo que me leva para mais perto do que combina comigo. Eu sou feito para a eternidade. Eu sou feito para a eternidade. Então, muitas vezes, o desconforto nasce do que o outro não entende de você. Percebe? Vou explicar melhor. Muitas vezes o desconforto é você chegar num ambiente e dizer, não bebe não. Você chegar num ambiente e dizer, é cachorrinho da mulher. Ou você chegar num ambiente e alguém dizer, ai, cuidado, piadinha pesada junto de fulana, não rola. Isso gera um desconforto, certo? Mas mais desconfortável é você estar confortável no meio dos outros e sair daquilo, que quando você chega em casa e põe a cabeça no travesseiro, a paz que excede todo entendimento está com você. Então o primeiro passo de viver uma vida genuína e abundante é simplesmente entender, me libertei da opinião dos homens e hoje o que me importa é o que pensa sobre mim. Liberdade é isso. É estar tão em Deus que você pode ser livre de todas as coisas. Pastora, você está condenando alguém? Não estou condenando ninguém. A própria consciência minha e sua é que nos condena. Eu estou dando exemplos para que a gente possa entender o que de fato é não estar preso a algo. Então essa falta de conhecimento é falta de clareza do que diz a Bíblia. É falta de clareza sobre o que é puro, o que é justo, o que é correto. Se tem boa fama, que seja isso que ocupe as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Quanto mais eu conheço de Deus, menos eu caio na escassez. Porque conhecimento é poder. Você sabia disso? Quanto mais você dá de intimidade sua para alguém, mais poder você está dando para essa pessoa. Então, se você não quer dar poder a alguém que você não tem plena confiança, fale menos. A regra é, não fale nada dos outros, fale pouco de você e fale muito de Deus. Quanto mais vulnerabilidade e intimidade você dá, mais poder você dá. Sabe qual é o perigo?
Nós podemos dar esse poder para pessoas que nos amam genuinamente, que querem o nosso bem, que vão pegar uma parte da nossa história desafiadora e vão olhar para a gente apontando para que dizer, ó, você vai vencer, vamos junto, bora, sorriso no rosto, alegria e gratidão. Você não é mais quem era, pode ser que você ainda não seja quem você quer ser, mas você já caminhou tanto. Alguém que vai olhar para a tua dor e não vai usar ela contra você, te espizinhar, como a gente fala no Nordeste, mas alguém que vai te abraçar e dizer, você vai vencer. Não pense que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar na tua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você vai passar e cantar de lá só os... E exterminar os inimigos seus. E sabe quem são os nossos inimigos? Quando nós lemos claramente toda essa palavra, eu quero ler com vocês João 10, de 1 a 18. Porque quando a gente lê isso, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, nós temos a impressão que a Bíblia está falando de quem? Do diabo, não é verdade? E talvez você leu até hoje, entendendo só por essa perspectiva. Quero te apresentar hoje. Vamos comigo, outra? João 10 diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro o abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e conduz para fora. Depois de fazer sair as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão deles, porque não conhecem essa voz estranha. Jesus propôs essa parábola, mas o povo não compreendeu, parecia para eles complicado e sem sentido. Jesus então afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Mas o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então vamos lá, Jesus está fazendo aqui uma correlação entre o pastoreio dele e o pastoreio das ovelhas, natural. Por que ele usava tanto essa linguagem? Gente, naquela época era muito comum rebanhos de ovelha. E eu não sei se você sabe, mas as ovelhas são péssimas de visão e ótimas de audição. Quando você começa a entender isso, você percebe que você, como uma ovelha de Deus, eu, como uma ovelha de Deus, muitas vezes eu tenho uma visão embaçada a respeito do que está adiante, do amanhã, mas eu tenho uma boa audição. Então o que eu vou usar? Eu vou usar a boa audição que eu tenho, certo? Que é o que? Ouvir a voz do Senhor e obedecer ao seu comando. Então, peraí, o Senhor planejou que fosse desse jeito. Que a nossa visão de futuro, ela fosse um pouco limitada, senão a gente se transformar num povo ansioso. Já pensou a gente ficar só olhando para o futuro? O excesso de passado me deixa depressivo e o excesso de futuro me deixa ansioso. Então o que Deus fez? Trouxe as ovelhas para esse ponto de equilíbrio. Para ensinar eu e você que ser ovelha também é ouvir mais e tentar compreender menos de para onde Ele está me levando. Simplesmente confiar e seguir a voz do meu pastor, que é o Senhor. E aí olha o que Ele vai falar agora. Ele fala que esse pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Onde a gente vê uma visão muito clara sobre isso também, a vida de Davi na Bíblia. Quando você lê sobre ele em 1ª e 2ª Reis, você entende que várias vezes Davi na Bíblia, ele se colocou na frente de leão, de urso, para proteger o quê? Ovelha. Então a minha natureza e a sua tem que ser dar a vida para proteger quem está mais vulnerável. Percebe isso? Que coisa linda. É a mesma coisa que Deus pede aos maridos, que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Você está disposto a levar um tiro por essa mulher? Se não tiver, você está fazendo errado. Se você pensa numa situação de perigo, você pensa primeiro em proteger? Ok. Sabe o tipo de pessoa que eu não confio?
É a pessoa que na hora que vem uma emergência, um BO, ela, ó. Se for um, piorou. Eu digo frouxo. Homem é feito, estou falando para vocês, tá, homem, de natureza. O homem é feito para ter força e preparo. Melhor que não use, mas se for necessário usar, que tenha. Entendeu? Que tenha. Você é corpo, alma e espírito. A gente não está falando aqui de perfeição. A gente está falando aqui de padrão ideal. Nós estamos falando aqui de estética. Mas estamos falando de decisão. Então a Bíblia deixa claro que o que Jesus fez por nós, nós precisamos estar dispostos a fazer por quem está sendo confiado a nós. Então eu não confio em alguém que na hora do perrengue, ao invés de vir para frente, foge. Porque a natureza de Deus dentro de mim e de você é de avanço. Eu vi um vídeo um tempo atrás muito engraçado e eu adorei. É bom que conhecimento é poder, né? Vocês me conhecem muito que eu conto muita coisa aqui em cima. E mostra, estava tendo uma missa. E entra um bandido dentro da igreja. E na hora levantou o padre, levantou os irmãos que estavam ali sentados, tudo. Não teve mais ali a Eucaristia, nada. Era todo mundo com a cadeira, pé, até tirar um homem. Sabe por quê? Porque tem hora que algumas coisas vêm para matar, roubar e destruir. E nós somos garantidores da vida. Você vai entender o que eu quero dizer. Então, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e a quem não pertencem as ovelhas, vê vir um lobo, ou aqui sem vergonha, vê vir um lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Isso é, divide, quebra, machuca, rompe. Cuidado, dispersões não são frutos de Deus, são frutos de pessoas interesseiras. Já parasse para pensar nisso? Você chegou num ambiente, está tendo divisão? Procura ali o mercenário. Você chegou no seu trabalho, tá? Começou uma... Quem é o mercenário ali? Quem é que tem um interesse errado para transformar um ambiente de paz, que deveria ser de paz, em divisão? Percebe? Você chegou num negócio que aí tem alguém dizendo assim, não, glória a Deus, nós estamos entrando na nova estação. Aí senta alguém numa mesa. Nossa, tu acha mesmo que vai ser assim? Não, Deus falou. Falaram no altar, mas tu acha que isso vai acontecer? Mercenário. Divisor. Divisora. Tirando um ambiente de paz, tirando a unidade do povo, tirando a aliança, rompendo com aquilo que Deus falou no altar. Não. Você chegou em casa, aí um filho seu, sei não. Vamos lá. Tudo que está em você que não combina com o que é de Deus, vamos alinhar aqui, senta aqui, vamos conversar. Sabe por quê? Quando Deus levanta Davi para ser perseguido por Saul, Deus estava livrando Davi de ser como Saul era. Tem coisa que vem contra você, você ter tanta raiva daquilo, fica tão agoniado com o jeito errado, que você nunca vai querer aquilo na sua história. Você percebe? Rouba a nossa abundância, tudo aquilo que nos dispersa. Você está ali, ó, firme no Senhor. Aí chega alguém. Nossa, você era tão melhor antes. Não te conheço mais. Você era tão, mas tão... Eu sou amiga do chapeleiro maluco de Alice, que um dia ela estava se dispersando, ele olhou para ela e falou assim, você está perdendo a sua muiteza. Para quem não assiste os filmes, né, tadinhos. O chapeleiro maluco se transforma num conselheiro para Alice do País das Maravilhas. E ela olha assim, ele olha para ela um dia, que ela vai perdendo a esperança, a capacidade de lutar, e diz, você está deixando de ser muiteza, e está perdendo toda a muiteza que você tinha. Sabe o que é essa muiteza? Esse senso de grandiosidade, esse senso de convicção em Deus, esse senso de aliança, esse senso de pertencimento.
Todas as vezes que o mercenário entra na nossa vida, seja por meio de um programa de televisão, seja por meio de uma conversa, seja por meio de um ambiente, seja por meio de um amigo, uma amiga que liga, seja por meio de uma divisão, às vezes a gente tem que botar na nossa casa o prumo do alinhamento. Talvez seja você que em alguns momentos perdeu a sua muiteza, está se sentindo um mercenário em alguns pontos, dizendo: Senhor, me alinha, porque eu não quero dispersar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ser motivo para que a minha família perca a esperança e perca a fé. Eu quero ser daqueles que unem. Isso é sobre a nossa casa. Oséias disse: gente, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Tem um filme na tua casa agindo como isso aqui? Não é o diabo não, minha gente, foi você que ligou e apertou o botãozinho. Traição, imoralidade, para que tu quer ver isso, criatura? Tu quer isso na tua vida? Não, cuidado, o provérbio diz que aquilo que muito homem contempla, assim ele se torna. Tu quer isso? Então tira. Então tira. Tu quer ter a história de Fábio Júnior, casado com 7 mulheres diferentes, de separar de todas elas? Tu quer. E por que tu tá cantando pra tua mulher? Ah, metade da laranja. 2 amantes, 2 irmãos. 2 forças que se atraem. Meu amor, ninguém aqui é metade não, é 2 inteiros que juntos formam um inteiro maior ainda. Tu vem partido assim, é pro casamento? Não, tu vem inteiro. A matemática de Deus não é a matemática do homem. A gente, para fazer um, tem que dividir em 0,5. Deus, para fazer um, Ele mistura tudo que você é, tudo que seu marido é, tudo que sua esposa é, e transforma em uma nova unidade. É assim que funciona. Então a vida em abundância, ela começa quando eu vou tirando tudo isso que separa. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo que Deus me confiou. Eu estou disposta a dar a minha vida pelo chamado. Você está? Eu estou disposta a dar a vida pelas pessoas que eu amo. Você está? Eu estou disposta a dar a vida pela igreja. Você está? Você está disposta a dar a vida? Você está disposta a dar a vida pelo que Deus te confiou? Você está disposta a dar a vida pelo dom? Sabe, quando o Thales ministrava aqui, eu fiquei tocada por Deus. O Espírito de Deus começou a falar dentro do meu coração. E existe uma palavra sobre você, Thales. E sabe quando Jacó, ele tem um favor de Deus, porque Labão estava passando uma situação com ele, onde ele queria ter vantagem. E aí Jacó entra numa estação desafiadora. E era assim: todas as ovelhinhas que vierem brancas são de Jacó, e as malhadas de Labão. Aí as ovelhas vinham tudo brancas. Aí Labão dizia: mudou. Agora todas as ovelhas brancas são minhas, e as malhadas são suas, Jacó. Aí o que acontecia? As ovelhas vinham tudo malhadas. O Senhor está dizendo para você, Thales, que nas sombras que você gerou a tua adoração, Ele te colocará nas montanhas, que muitos ouvirão e crerão. A sua casa é casa de oração. A sua família é família ungida e abençoada. O Senhor escolheu os teus filhos com a unção exponencial que você e a Karina carreguem. O Senhor está dizendo a você: logo em breve eu te colocarei num lugar de exposição da minha glória. E o meu favor, filho, está sobre ti. Então Deus tem isso, a abundância é aquele lugar onde eu gero em Deus. E aí continua. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Cuidado, tenha cuidado com o que Deus te confia. Ainda tenho outras, ovelhas, não desse aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que quando você vence o que divide, Deus vai unir pessoas que também estão precisando do que Deus depositou na tua vida e na tua história. Essas ovelhas que ele está falando aqui não é sobre uma ovelha que já caminha com ele, é uma ovelha que virá. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabia que mesmo que você não se sinta uma ovelha de Deus, mesmo que você nunca tenha ido à frente de Senhor Jesus, vem morar no meu coração, Deus já escreveu algo para você, sem você nem imaginar. É isso. Sabe a pessoa pela qual você ora? Os amigos, os parentes. A palavra está dizendo o quê? Essas são de outro lugar, de outro aprisco, mas elas ouvirão a minha voz. Significa o quê? Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso. Mesmo assim. Oh, impressionante. Do amor de Deus. Sabe, tem hoje aqui na casa alguém
que chegou nesse lugar dizendo, bem, eu não faço parte, eu acho que eu não sou parte de um plano de Deus. E eu quero dizer a você, que nesse momento, você sabe quem você é. O Senhor está dizendo a você, você é a ovelha que eu tenho deixado as 99 para ir encontrar. Você é a ovelha que eu já coloquei na palavra, dizendo que ouvirá a minha voz e terá vida e vida em abundância. E ele fala assim, olha, essa ovelha terá um rebanho e eu serei o seu pastor. E ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, para tomar esse lugar, para tomar vidas que se sentem hoje sozinhas e sem abundância, para tirar gente desse lugar de escassez, seja ele emocional, seja física, seja espiritual. Ei, o Senhor está dizendo, eu tenho um coração voltado para te puxar de volta para o lugar onde você terá vida e vida em abundância. Ninguém tira de mim. Vê que coisa linda. Sabe o que você está dizendo? Que ninguém tira a gente da mão dele. Ninguém. É o medo? Não vai tirar. É a angústia? Não vai tirar. É a perda? Não vai tirar. É o meu pecado? Não vai. Porque se for necessário, eu dou a minha vida. Oh, impressionante, infinito e ousado. Tem gente que diz assim, eu fui no fundo do poço. Deixa eu te dizer, no fundo do poço tem Deus dizendo assim, em lugar da vergonha que você sofreu, resultará em dupla honra. Talvez você foi a lugares emocionais, espirituais, talvez você teve atitudes que você diz, meu Deus, mas o Senhor quer construir algo a partir dos lugares difíceis e dizer a você que nenhuma dor pode ser maior do que uma dupla honra. Nenhuma. E você não sabe o quanto eu fui machucada. Deixa eu te dizer, esse bom pastor, ele diz o seguinte, que ele unge a minha cabeça com um óleo e o cálice transborda. Você sabe o que é isso? Naquela época os pastores pegavam a ovelha por aqui, ó, e jogavam um azeite na cabeça dela. Sabe por quê? Porque quando o animal peçonhento vinha, quando o lobo vinha, quando o urso vinha, quando o leão vinha, ia pegar na ovelha, aquele pelinho fofinho dela, untado no azeite, fazia isso daqui, ó. E sabe o que acontecia? Ao invés de uma mordida, ela tinha se transformado escorregadia para o inimigo. Ela tinha se transformado escorregadia para esses mercenários da nossa alma. Qual é o mercenário da tua alma hoje? Que lugar é esse? Você está dizendo não vai dar. É o pessimismo. Que lugar é esse? É o último diagnóstico de depressão. Que lugar é esse? Foi a perda. Que lugar é esse? Uma ruptura em um relacionamento importante para você. Que lugar é esse? Que mercenário da tua alma e do teu destino é? Uma palavra de acusação? Alguém que te virou as costas? Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra está dizendo que ele, o bom pastor, está reassumindo nessa manhã o lugar de proteção na tua vida. E ele está dizendo a você, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância não é você virando a noite inteira sem conseguir dormir por conta desse mercenário da tua alma, dessa angústia que está te visitando. Ei, eu estou vindo para que você tenha vida em abundância. Vida em abundância não é o último diagnóstico que você está preso nele, dizendo eu nunca mais vou conseguir. Não é a última medicação que te deram e disseram você vai morrer, vai ser assim até o fim. Ei! Ele ainda faz milagres. Ele ainda quer reassumir o controle da nossa vida. Ei! Meu pulmão estava tomado pelo câncer, mas a única coisa hoje que está tomando meu pulmão é um fôlego novo para dizer: Ele ainda faz milagres. Ele ainda é um Deus do sobrenatural. Ei! Eu tenho vários ventres que estavam estéreis e debaixo de uma palavra profética, na última conferência de mulheres, nós contabilizamos quantas, Aline? Quantas foram? 7, é isso? 7 mulheres que tinham diagnóstico de esterilidade ou um trauma de engravidar. Temos 7 mulheres, algumas que já deram à luz e outras que estão para dar e outras que estão a gerar. Ei! Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses. Vamos. Em meu coração, não se envergonhe, cante, pois sei que há fôlego
podiam ter algo, mas o Senhor reassumiu eles, e agora eles têm fôlego, dizendo: vamos, vamos, louve ao Senhor, louve ao Senhor. E ele diz: eu espontaneamente a dou. Eu dou o quê? O que ele falou no começo: vida e vida em abundância. Eu tenho autoridade para entregar e para reaver. Talvez, Senhor, precise reaver hoje as tuas emoções. Deus precise reaver a tua história e cancelar. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cancela. Sabe o que é cancelar os escritos de dívida? Naquela época era isso aqui, ó. Você tinha uma dívida, ela era toda anotada no papel. E alguém chegava para você e dizia: você vai preso como escravo, porque aqui, ó, esse é o teu escrito de dívida. Quando alguém reassumia e pagava a tua dívida, era dito que ele cancelava o escrito de dívida. Olha o que ele faz hoje. Eita, ei meu coração, não se envergonhe, nesses pulmões, vamos, louve, 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 louve. E esse mandamento recebi eu do meu Pai. Sabe o que essa palavra está dizendo? Ele disse que eu e você faríamos obras iguais ou maiores às que Ele fez. Aleluia. Porque em mim e você havia o Espírito dele pairando. Então hoje você não só vai ter a sua história reavista pelo seu pastor, mas você vai se transformar em alguém que cancela escritos de dívida na sua vida e na vida de quem está à tua volta, em nome de Jesus. Deus abençoe.